Olá, que bom te ter por aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um conhecimento que está descrito aqui neste livro aqui. Esse aqui é um guia para aprendermos a usar o poder do subconsciente. Então tem o livro O Poder do Subconsciente e tem este livro aqui, que é um guia para que a gente saiba como usar este poder no nosso dia a dia, nas coisas comuns que acontecem na nossa vida. E aqui tem um ensinamento que fez grande diferença na minha vida. Eu já apliquei esse conhecimento antes de saber, antes de ler ele aqui no livro. E esse ensinamento, aplicado na vida real, te traz grandes resultados. Resultados que você não consegue imaginar. Por quê? O título do conteúdo que eu vou ler é Sempre Existe uma Resposta. E aqui eu quero passar para vocês como é importante nós sairmos do controle. E para entrar neste conteúdo, eu quero ler aqui então na página 300, onde diz o seguinte: sempre existe uma resposta. Quando eu estava viajando de Paris para Londres para dar série de palestras em um resort à beira-mar no sul da Inglaterra, uma jovem francesa se sentou do meu lado e declarou: estou indo a Londres para ouvir as suas palestras porque quero saber mais a respeito dos poderes da minha mente. Durante as suas palestras em Paris, você disse que o que quer que gravássemos na mente subconsciente se evidenciaria e seria concretizado. Aqui eu quero reforçar um pouco essa frase que diz o seguinte: o que quer que gravássemos na nossa mente subconsciente se evidenciaria e seria concretizado. É exatamente isso que acontece. Mas lá no início, quando eu comecei essa minha trajetória de mudança, de transformação da minha vida, pois para quem ainda não sabe, eu trabalhava como agricultora, eu trabalhei mais do que 15 anos na agricultura e queria sair dessa vida, queria criar algo diferente para mim. Eu entendi que eu precisava impregnar novas informações na minha mente subconsciente, para que a partir de lá eu criasse uma nova realidade. Mas, para que você grave algo no seu subconsciente, isso você não vai conseguir fazer através do esforço. Não é através do esforço. E era isso que eu queria fazer. Eu queria a todo custo mudar a minha vida. Então meio que me forçava a acreditar que a minha vida estava mudando, que a minha vida estava se transformando, que tudo estava no fluxo, que tudo estava acontecendo perfeitamente bem conforme eu havia planejado. Eu meio que estava me forçando a acreditar em algo que na verdade não estava acontecendo. Aqui você precisa entender o seguinte: para que você grave algo na sua mente subconsciente, e isso é a melhor coisa que você pode fazer, porque é a partir disso que a sua realidade é criada. Você não precisa fazer esforço. Quando você faz esforço, você está trabalhando contra a sua mente, contra o poder que você tem, contra as leis naturais do universo. E ali você cria dificuldades e problemas. Para gravar algo no subconsciente, é necessário repetir. Repetir algo até você passar a ter uma outra visão, uma outra perspectiva a respeito daquilo que antes você não acreditava. Por exemplo, quando eu trabalhava na roça, eu queria sair de lá, mas eu acreditava que era impossível eu sair da roça. Por quê? Porque no meu contexto, eu morava no interior, tinha uma família
com 2 filhos pequenos, onde eu precisava estar em casa, eu não poderia sair de casa para trabalhar ou para começar a estudar novamente, para quem sabe fazer uma faculdade, algo assim. Então, o meu desejo era continuar no interior e era continuar junto com a minha família, no conforto de casa, onde eu não precisasse deixar meus filhos na casa de ninguém, ou não precisasse contratar ninguém para cuidar deles. Então esse era o meu desejo, mas como eu iria criar uma vida diferente, sendo que eu não queria me desapegar dessa realidade do interior e com a vida junto com a minha família. Então eu acreditava que era impossível eu mudar a minha vida. E enquanto você acredita que algo é impossível, é isso que você está repetindo. É isso que você está gravando na sua mente subconsciente. E é isso que vai se expressar. Então eu tive que trabalhar a minha mente para ela passar a acreditar que talvez houvesse alguma outra alternativa, onde eu conseguisse permanecer no interior, junto, perto da minha família, mas que mesmo assim eu pudesse criar o meu próprio negócio, onde eu pudesse fazer os meus horários, trabalhar em algo que eu gostasse de trabalhar. Então eu fui me permitindo acreditar nisso. Quando eu me permiti acreditar nisso, eu comecei a impregnar novas informações na minha mente subconsciente. Então eu já não duvidava mais que era possível sair da roça. Eu acreditava que poderia haver alguma possibilidade de eu continuar no interior sem precisar sair do conforto da minha casa para trabalhar. A partir disso, a minha vida foi se transformando. Eu fui permitindo observar o que estava, como a minha realidade estava se modelando a minha nova crença. E ali tudo aos poucos foi mudando, foi se transformando. Só continuando a leitura aqui. Então, o que quer que gravássemos na mente subconsciente se evidenciaria e seria concretizado. Essa jovem frequentava a escola e não tinha dinheiro próprio. Antes da viagem, ela decretava: vou a Londres na ordem divina para ouvir uma série de palestras do Dr. Murphy. E tudo será providenciado pela minha mente mais profunda. Então ela não tinha dinheiro, mas ela dizia que ela iria a Londres e tudo seria providenciado através da ordem divina. Por acaso ela mencionou para o irmão, que trabalhava como médico em Paris, o seu interesse pela mente subconsciente, e ele lhe disse: por que você não vai a Londres assistir a série de palestras? Ele deu então à irmã cerca de 2.000, mais do que o suficiente para a viagem. Então aqui ela diz assim, embora anteriormente ela pensasse que o irmão era adverso a esse ensinamento. Então ela tinha um certo receio de falar com o irmão porque ela achava que ele não concordava, que ele era contra esse ensinamento. É possível descobrir os métodos do subconsciente. Aquela jovem percebeu, como milhares de outros o fizeram, que sempre existe uma resposta. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Mateus 7:7. Sempre existe uma resposta. E aqui entra a questão do controle. Eu sempre fui muito controladora. Ainda sou, mas hoje muito mais controlada, vamos dizer assim. Hoje eu entendo que quanto menos eu fico no controle, mais eu consigo conquistar. Mas eu sempre gostei de estar no controle. Então, eu queria controlar tudo, cada passo. O que eu precisava fazer, o que eu queria fazer e o que eu iria gerar. Qual resultado eu queria alcançar. Tudo muito certinho. Só que, como eu disse lá no início do vídeo, não é assim que o subconsciente funciona. Não é você dizer que chega, não quero mais trabalhar na roça. E amanhã
você vai ter outro trabalho. E amanhã a oportunidade vai cair no seu colo e você vai começar a trabalhar em algo que você sempre desejou. Não é mágica, não é dessa forma que vai funcionar. Não é você querer controlar cada passo, esse não é o seu papel. Aqui existe um papel muito importante. Primeiro, saber que sempre existe uma resposta. Ali, no momento que eu estava trabalhando na roça, que eu queria sair de lá, eu não sabia por qual caminho seguir. Mas eu sabia, depois de ter trabalhado a minha mente, que deveria existir uma resposta. Que eu ainda não estava vendo, que eu ainda não estava percebendo. Mas que existia uma resposta. E aqui entra o ensinamento que eu quero passar hoje. Saia do controle. Saia do controle que a sua vida vai se transformar de uma forma que você não vai nem conseguir acreditar. Se eu tivesse permanecido ali na roça, como eu estava anos atrás, sem ter tido este conhecimento, pode ter certeza que a minha vida continuaria igual. Ali, eu era uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, reclamona, e eu não tinha a minha conta pessoal. Eu não tinha uma conta bancária. Todo o trabalho que eu fazia na roça era dividido, vamos dizer assim, era da família, mas quem sempre gerenciou tudo era meu marido. E ali entra um outro contexto que isso já veio da minha criação, porque na minha criação quem controlava o dinheiro era meu pai. Então a minha mãe nunca teve acesso ao dinheiro quando eu era criança. E isso eu aceitei para mim que era dessa forma e deixei o meu marido controlar tudo. Então, sempre quando eu queria fazer algo, quando eu queria comprar algo, eu precisava pedir dinheiro. Mesmo sendo meu, mesmo eu tendo trabalhado para conquistar aquele dinheiro, era como se eu ainda fosse uma criança pedindo dinheiro ao meu pai. Então, isso era algo que me incomodava muito. E a partir de todos esses ensinamentos do poder do subconsciente, eu consegui transformar completamente a minha vida. De uma pessoa insegura e tímida para uma mulher segura, autoconfiante, que hoje tem a sua empresa, que hoje gerencia, que hoje lidera mulheres para se tornarem mais constantes e transformarem a sua vida. Hoje eu tenho meu próprio dinheiro. Então, o que eu quero dizer aqui é que você precisa entender que sempre existe uma resposta. O seu papel é saber a vida que você quer viver, ter clareza do que você quer, ter clareza do que você quer vivenciar, do objetivo que você quer conquistar. É isso que você precisa. No momento que você tem clareza, no momento que você passa a impregnar a sua mente com esse seu objetivo, com essa sua clareza, repetidamente, todos os dias, é essa vida que eu quero ter, é isso que eu quero vivenciar. E você permeia a sua mente subconsciente com essas informações repetidamente, a resposta vai aparecer. A resposta vai aparecer, você vai se conectar com a resposta. Por quê? Como eu sempre digo, como eu sempre explico, as oportunidades já existem. As oportunidades estão o tempo todo ao seu redor, mas você não consegue se conectar com elas, porque você está vibrando numa frequência diferente. Então, quando eu estava na roça, eu vivia naquela frequência de não vai dar certo, não é possível, não tem como funcionar, não tem como eu criar algo diferente. Aqui no interior, onde existem poucas possibilidades de emprego, de negócio, e continuar na minha vida junto com a minha família, e sair da roça não tem como funcionar. Essa possibilidade não existe. E era isso que eu acessava. Eu não via oportunidades. Para tudo que eu queria,
eu precisava me movimentar, eu precisava ir para a cidade, eu precisava voltar a estudar. E isso não cabia na minha realidade no momento. Quando eu fui impregnando a minha mente com informações, com sentimentos, com pensamentos sobre como eu gostaria de viver, escolhendo e acreditando naquela vida que eu desejava para mim, que sim, que aquilo era uma possibilidade e que eu em algum momento poderia acessar aquela vida, tudo começou a mudar. Eu comecei a perceber oportunidades de trabalhar no conforto da minha casa. E detalhe, eu me lembro que eu tive acesso a essas oportunidades mais ou menos um ano antes. Mas aquilo não me gerou interesse nenhum. Era como se não fosse para mim. Era como se não fizesse sentido para mim. E eu simplesmente deletei. Não lembrei mais. Depois que eu comecei a pensar no que eu queria para mim, ter clareza do que eu desejava viver, do objetivo que eu desejava, dos meus desejos que eu desejava conquistar e vivenciar, a resposta apareceu. E ali eu fui seguindo. Primeiramente, eu comecei a fazer um curso de barra de axis, onde eu fiz o curso em um final de semana. E na semana seguinte eu já estava atendendo no conforto da minha casa. Então foi algo muito rápido. No momento que eu soltei o controle e que eu deixei o universo me mostrar as possibilidades que existiam, tudo foi acontecendo. Então entenda, você, eu e o universo somos todos um. Tudo está conectado. Você não precisa estar no controle e querer controlar cada passo. Porque por esse caminho é melhor, porque por esse caminho vai ser mais difícil, porque por aqui eu não quero passar, porque por ali eu vou encontrar aquela pessoa e eu não quero. E nada disso você precisa. Você precisa apenas ter clareza da vida que você quer vivenciar. No momento que você sabe a vida que você quer vivenciar, o universo ele vai te entregar oportunidades, possibilidades, situações, pessoas diferentes. Tudo que está congruente com essa sua nova versão que você quer viver. Mas primeiro você precisa sair do controle, ter clareza do que você quer na sua vida e passar a acreditar que sim, que isso é possível. E então estar aberta para perceber, porque as coisas vão mudar na sua vida. A não ser que você esteja muito fechada para não perceber que oportunidades, possibilidades vão surgir para que você possa começar a caminhar para aquela vida que você deseja. Então você não precisa estar no controle. E você não precisa duvidar de que é possível mudar a sua vida. Porque a nossa vida, ela não está predeterminada. Você não está predestinada a viver a sua vida do jeito que está para sempre. Você pode mudar. E não é difícil mudar, mas você precisa ter essa consciência de que é possível, que basta você passar a impregnar essa vida que você deseja na sua mente subconsciente, sem controle, apenas escolhendo a vida que você quer. Porque no momento que você escolhe, sempre existe uma resposta. E essa resposta vai chegar até você. E então, é só seguir o fluxo, só seguir que enquanto você caminha, as oportunidades vão chegando até você. Mas você precisa se movimentar para isso. Você precisa escolher a vida que quer. Impregnar isso na sua mente. Tirar o seu foco daquilo que hoje você não quer mais. Porque nós criamos a nossa vida a partir da atenção que a gente dá. Se você apenas vive a sua vida dando atenção diariamente para o que você não quer, é aquilo ali que você está colocando na sua mente. É aquilo ali que você está programando na sua mente. Então passe a dar atenção
para os detalhes, para os objetivos, para os desejos que você quer conquistar e vivenciar. E a partir disso, tudo se modifica. Então esse era o vídeo de hoje e eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.